Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de todas as terças-feiras. O Entrevistas, um espaço de informação com uma conversa que eu gosto de chamar sempre de leve e descontraída. Hoje a gente vai falar sobre a indústria capixaba. Você sabia que a indústria capixaba ela cresce mais do que o do resto do país? Pois é, e hoje eu recebo Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Porque para falar para falar das indústrias, só o presidente da federação para ele para não ser uma informação minha, mas ele vai explicar com dados mesmo, porque a produção industrial do Espírito Santo cresceu 3,6% no acumulado de janeiro a maio desse ano, comparado ao do ano passado, e a alta foi impulsionada pela indústria extrativa e de transformação. Antes de fazer minha primeira pergunta para o Paulo, deixa eu apresentar o nosso convidado, que é o que eu gosto de fazer sempre, né? Formado em construção civil em Lisboa, Portugal, Paulo Baraona é empresário e sócio fundador da 5 Estrelas Construtora, que atua no mercado capixaba desde 1986. Já foi presidente do Sinduscon, né, que é a indústria da construção civil do Espírito Santo, e na gestão passada da Cris Amorini, na Findes, foi o primeiro vice-presidente. Paulo, algumas coisas me chamaram a atenção na sua posse na Federação das Indústrias, no seu discurso de posse. O protagonismo dos sindicatos, como você disse que são suas metas, né? O que você vai perseguir no seu mandato. Protagonismo dos sindicatos, bom ambiente de negócios, avanço na inovação e crescimento da indústria em todas as regiões. E a minha primeira pergunta é, como... Como dar protagonismo sindical a uma federação que representa 38 sindicatos, muitas indústrias, são 19 mil, muitos trabalhadores, 252 mil trabalhadores formais. Como trabalhar isso assim? Isso em si já é um protagonismo, mas como dar protagonismo? Porque embora seja a indústria, de uma maneira geral, é o interesse de todos, mas cada um tem o seu ramo, né? Com certeza, eu acho que é um desafio grande, mas assim, os 38 sindicatos, cada um representa uma parte de um setor da indústria. E os problemas, a grande maioria dos problemas, eles são comuns a todas as indústrias, independente qual é o seu viés, qual é o seu core business. Nós temos vários problemas de cunho, de burocracia, de legislação, enfim, entre outros. Então, muitas dessas pautas são comuns. O outro ponto é que a gente precisa dar um dinamismo maior ao associativismo. Nós precisamos que os sindicatos sejam mais fortes, que os sindicatos, eu costumo dizer que os sindicatos são os acionistas da federação, que ao fim e ao cabo são eles que votam e que determinam as matérias preponderantes e os caminhos da federação através da Assembleia, né? O presidente, ele é o presidente da Assembleia, né? Então a Assembleia é o principal plenário da nossa instituição. E você fica à frente da federação, representando a Federação das Indústrias, mas na verdade você está representando a todos eles, sozinho. Eles estão por trás de todas as suas decisões, né? Com certeza, os sindicatos que compõem a federação. E como eu disse, cada sindicato desses ele tem uma parcela da indústria, do seu viés econômico da indústria, né? Então você tem a parte de setor metalomecânico, setor da construção civil, setor de sorvetes, setor de calçados, setor de vestuário. Então você tem toda a indústria ali. E o objetivo nosso é que através das nossas casas, do SESI, do SENAI, do IEL, do nosso observatório, que é o IDES, e enfim, das nossas casas e da própria Findes, a gente conseguir passar para os empresários que ainda não são associados a esses sindicatos, que eles entendam o que é importante e quanto de ganho existe para o empresário participar do associativismo, né? A federação, hoje, por exemplo, um dos maiores gargalos é a capacitação de mão de obra. Esse é um ponto que eu anotei aqui no seu discurso. Você fala do quanto crescemos, mas ao mesmo tempo temos esse gargalo da mão de obra qualificada. Exato. Mas a gente vê também que da parte das indústrias, né, das federações, do Sistema S,
o grande investimento também, né? Esse semana passada, né, no dia 9 de agosto, vocês inclusive inauguraram o primeiro Centro de Excelência de Energias Renováveis. Locais, né, as próprias escolas voltadas para a tecnologia, para prepararem essas mãos de obras, né? Exatamente. Então, essa é uma das nossas casas, o Senai, que exatamente tem feito a capacitação de mão de obra, especialmente em novas profissões que têm surgido, né? Novas tecnologias, inovações das próprias empresas. Então, o Senai tem se especializado em fazer uma capacitação quase customizada para cada setor da indústria. No caso, por exemplo, dos carros elétricos, nós abrimos ali na Beira-Mar, né? O Centro de Excelência para carros elétricos, para formar profissionais que não existem. O carro elétrico é uma coisa recente, então a mesma coisa nas energias renováveis, agora na Serra também, né, para capacitar profissionais para isso. Então, assim, o SESI está sempre muito antenado, muito atento, não é? A federação muito atenta à necessidade da indústria com a criação, às vezes a extinção de algumas profissões, mas por consequência a criação de outras profissões que precisam de capacitação ou de requalificação. Então, esse é um dos pontos importantes que os empresários precisam ver e precisam conhecer melhor, né? Nós temos aí hoje em torno de 19 mil empresas, como você já falou, e é um universo de quase 280 mil trabalhadores diretos na indústria. Então, há um trabalho ainda muito grande para fazer, mas nós vivemos num momento em que o associativismo é um diferencial grande e que contribui muito para a melhora do ambiente de negócios do nosso Estado. E tem um ponto que eu acho importante a gente ressaltar, e inclusive eu já conversei com um representante da Findus a respeito disso, inovação e tecnologia. Hoje não existe como avançar se não se dedicar a isso, olhar para isso com muito cuidado. E nós temos aqui no Espírito Santo pequenas indústrias. Não são todas as indústrias que são grandes empresas. Nós temos pequenas indústrias. E, às vezes, elas olham como a inovação algo muito caro, de muito investimento, quando, na verdade, pode ser um detalhe. E eu queria saber, a sua administração à frente da Findus, qual é esse cuidado de orientar mesmo as indústrias, os industriais, de que é importante ter essa atenção com a inovação, com a tecnologia para o avanço, porque também é geração melhoria de um ambiente de negócios, né? Com certeza. Inovação não significa exatamente um programa, uma máquina. Inovação, às vezes, é apenas uma mudança gerencial de gestão. Uhum. Mas nós vivemos, de fato, um momento de grandes mudanças. Aí fala-se estamos discutindo hoje inteligência artificial, quer dizer, nós vamos do 0 a 1000 muito rapidamente em inovação e tecnologia. O nosso papel é exatamente trazer para o empresário o conhecimento e conectar o empresário com esse novo ambiente, né? Esse é o papel principal nosso que nós estamos desenvolvendo e a principal motivo para o empresário se interessar por isso é quando a gente fala em inovação e tecnologia, nós falamos em produtividade, qualidade. Então são duas palavras extremamente importantes, porque produtividade significa maior produção e maior faturamento, né? Então, assim, a nossa indústria capixaba ela está consciente disso, tem se movimentado bastante. A prova disso, inclusive, é o fato da gente hoje ter cursos customizados no Senai, exatamente para requalificar e qualificar profissionais com uma pegada diferente em termos da indústria. E eu queria entrar no outro ponto do seu discurso também, que foi o crescimento em todas as regiões. E dia desses você estava com o vice-governador no interior do estado, com uma empresa de ônibus, que vai também aumentar a produção industrial dela aqui no estado do Espírito Santo. Não é uma empresa capixaba. E essa importância de o interior ser espaço, porque nós no interior nós temos mais espaço também de planta mesmo, né? Para que as empresas cheguem e se façam seus espaços, porque a Grande Vitória já é questão de limite mesmo. E nós temos no interior muito isso, mas também podemos, nesse mesmo tempo, esbarrar nessa questão da qualificação, né? E aí a gente ter que ter mão de obra para o interior. Então, olhar esse crescimento regional é também não só atrair as empresas, mas como que nós vamos ocupar esses espaços, para que eles não venham e botem suas plantas industriais aqui, mas tragam pessoas de fora para trabalhar. Que não é um problema se não for só as pessoas de fora, não é isso?
Isso a gente está muito atento, realmente a gente tem rodado bastante aí, o vice-governador tem sempre convida afins para que a gente possa estar junto, afinal, estamos dentro da própria indústria, Exato. é indústria com a indústria junto com o governo do Estado. Bom, primeiro, o ambiente de negócio que nós temos no Estado é um ambiente diferenciado em termos de Brasil, exatamente por a proximidade da Federação das Indústrias com os três poderes constituídos, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. E essas plantas que estão vindo para o Espírito Santo, a gente já as considera capixabas, embora a origem delas seja de outro estado. Mas quando ela se instala aqui, ela vira É capixaba, nossa. de imediato. E lá que estive com o vice-governador, exatamente discutimos capacitação de mão de obra. Eles têm um pequeno centro de formação lá dentro dessa planta e já combinamos uma parceria com o Senai de levar os instrutores para dentro da planta industrial. Então, assim, a versatilidade e a forma ágil que a gente está se programando para capacitar essa mão de obra é exatamente dessa forma. Se necessário, a gente ir para dentro da planta industrial ou dentro das nossas unidades. Nós temos 9 unidades do Senai no Espírito Santo e 11 do SESI, né? Espalhadas, evidentemente, pelos grandes centros do Estado. Né? E eu queria saber sua aposta, assim, quais os setores na área industrial que o senhor aposta que serão mais significativos nesse fechamento de 2024? A gente tem agora o segundo semestre, estamos caminhando, né, já no segundo semestre, mas a gente viu que o crescimento, né, que eu falei no início, a indústria extrativa e de transformação. A sua aposta é que continue se destacando ou outros mercados, outras áreas industriais tenham mais espaço daqui para frente? Qual que é a sua aposta? É difícil, digamos assim, é difícil a gente prever se vai continuar. Em princípio continuará, mas também tem outros setores que têm crescido muito e tem grandes investimentos a serem colocados no Estado. Por exemplo, nós estamos aí com o setor de petróleo e gás com grande crescimento e com grandes investimentos. Isso também gera investimentos na infraestrutura, na construção, no setor metalomecânico e, consequentemente, em toda a parte de fornecedores para esses investimentos que estão se criando. Então, assim, eu acho que o nosso Estado está passando um momento muito interessante, tanto é que, como você mesmo disse, nós temos tido um aumento em relação ao Brasil, da nossa indústria do Espírito Santo tem crescido Sim. mais e temos aí projeções que podem transformar o Espírito Santo de fato continuando a ser um diferencial em termos de Brasil e ter um crescimento, continuando a ter um crescimento maior do que o crescimento do Brasil. Ô Paulo, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria saber, nós temos um ano eleitoral e eu queria entender porque a Federação da Indústria, ela representa, na verdade, os industriais, eles representam uma parcela muito grande da nossa economia e da nossa sociedade. E quando a gente tem um ano eleitoral, um período desse ano, ele fica muito impactado justamente por essa questão eleitoral. Eu sei que a Federação das Indústrias já emitiu como é o comportamento, o que pode, o que não pode, mas eu queria saber o impacto para as empresas, para a nossa economia, no seu papel, né, de presidente da federação, como que você vê esse impacto para a nossa sociedade, um ano eleitoral, esse período eleitoral que nós vamos entrar? Olha, eu acho que o nosso estado, especialmente algumas regiões, como a região da Grande Vitória e outros municípios, existe uma maturidade política hoje um pouco diferente nos municípios. Então, assim, é claro que o período eleitoral sempre movimenta, sempre traz algumas incertezas, mas, primeiro, a federação ela é apolítica, ela lida com a política institucional, então ela lida com o cargo, não com as pessoas. Uhum. E a gente vê hoje muitos projetos em execução tendo continuidade. A gente vê poucas mudanças quando um prefeito sai, uma determinada pessoa sai e entra outra no lugar. A gente tem visto que tem havido continuidade nos projetos, o que representa exatamente uma maturidade política. Então eu acredito que a eleição municipal, do ponto de vista do crescimento da indústria, não vai trazer grandes alterações. E também tem, de algum lado tem um benefício, né? Porque o setor de papel, né, as gráficas, nesse momento elas se movimentam bastante. Então elas têm que tirar a parte boa disso. Se tem, né? Tem a parte ruim, né? Porque pode impactar de alguma maneira, mas a parte boa a gente vê que o mercado
os santinhos que ainda acontecem, né? A gráfica trabalha bastante, o setor gráfico trabalha bastante. Paulo, e os projetos para o seu início de mandato, né? Começou já com velocidade, precisou tomar, como era primeiro vice, já tinha uma noção de como as coisas estavam caminhando. O que já chega marcando a gestão Paulo Baraúna? Assim, como eu já era o primeiro vice-presidente e também a nossa presidente, ela se licenciou no início de junho, né? Então eu já vinha um pouco nessa transição, né? Já vinha um pouco nessa transição, mesmo quando eu fui eleito lá em abril, não é? A presidente já começou a me colocar numa linha de transição e de eu assumir várias coisas. Assim, a nossa linha já é uma linha de continuidade, até porque nós aprovamos no ano passado o PLP, o nosso Planejamento a Longo Prazo, e foi aprovado por todos os sindicatos. Então, na verdade, eu já tenho um planejamento pronto, que é um planejamento até 2035. Então, assim, essa maturidade também, que foi o caso da minha eleição, foi uma eleição por unanimidade, e essa maturidade, evidentemente, traz com que a gente tenha uma continuidade que dá estabilidade a todo o processo que a gente vinha construindo. E o processo se mantém exatamente nos temas que você já citou, que é o associativismo, dinamizar os sindicatos, dar poder aos sindicatos, empoderar os sindicatos para que eles consigam crescer, é a defesa de interesses, que é exatamente a infraestrutura, né? O setor de petróleo, gás, rodovias, ferrovias, nova matriz energética, enfim. E a pauta da inovação e tecnologia, juntamente com a capacitação de mão de obra. São pautas que a gente já vinha, são as pautas principais que a gente já vem estruturando. Então, assim, eu estava no trem em alta velocidade andando nele e continuo nele. Só trocou de banco, só trocou de assento. Só troquei de assento. É isso mesmo. Paulo Baraúna, muito obrigada. Eu acho importante a gente relembrar também no seu discurso a sua preocupação quando diz assim, nós somos responsáveis pelo maior investimento que o Espírito Santo recebe, pelo PIB do Espírito Santo, nós temos uma parcela extremamente importante. E eu defendo, a frase que você falou, que eu acho me chamou bastante atenção, é que muitas vezes culpam a indústria, responsabilizam a indústria, quando é aqui que tem os melhores salários, os melhores cargos, e as pessoas, eu preciso me preocupar com o fortalecimento disso, né? Então, eu desejo que a indústria, a partir do seu comando, lógico, com esses 38 presidentes de sindicatos, se fortaleçam realmente, porque a indústria fortalecida é a economia capixaba fortalecida também, não é isso? Com certeza, assim, eu acho que faz falta, muitas vezes o empresário não se comunica bem com a sociedade. E a sociedade precisa entender o que é de fato a indústria e os benefícios que ela traz para a sociedade como um todo, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. A indústria faz muito pelos benefícios sociais, pelas pessoas mais carentes. Então, assim, a gente precisa se comunicar melhor com a sociedade, isso também está no meu projeto, e a gente precisa mostrar para a sociedade, de fato, o que é a indústria, o que ela faz e os benefícios que ela traz para a sociedade como um todo, para o crescimento econômico todo. A indústria são os melhores salários, como eu disse, e é a indústria que fabrica. Tudo que nós estamos usando aqui, nesse momento agora conversando, é fabricado pela indústria. Então, não pode ser uma coisa ruim. É isso aí. Então, que seja um mandato tranquilo, de muito associativismo com os seus pares lá, de muito sucesso. Muito obrigado, eu agradeço muito e estou sempre à disposição. E nós também, quando puder, volte para contar cada avanço desse mandato. E para você que ficou conosco, a gente se encontra todas as terças-feiras, sempre com um tema diferente, um convidado diferente, mas é sempre importante a gente saber de tudo que acontece na nossa sociedade capixaba. Até semana que vem!